Olá, companheiros da Causa Operária TV, companheiros do canal Internacionalismo. A gente está começando mais um programa Conexão América Latina nessa terça-feira aqui para a gente tratar de vários assuntos aí na América Latina com os nossos correspondentes para assuntos aí de diversos países do nosso continente. Queria convidar todo mundo que já está assistindo ao nosso programa a deixar a sua curtida aqui no nosso vídeo, embaixo do vídeo, a deixar também o seu comentário aqui no chat, que a gente sempre interage aqui com os nossos telespectadores, e também a compartilhar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, por e-mail, nos grupos, nas páginas, nas mensagens privadas aí para todos os seus amigos conhecerem a Causa Operária TV e o Conexão América Latina. Inscreva-se também no canal do Internacionalismo. O canal Internacionalismo é o que reúne aí os programas de política internacional da Causa Operária TV, com exceção da análise internacional, mas reúne aí o podcast 1 em 1 hora, o Conexão América Latina e também o correspondente internacional, além de postarmos vídeos aí diariamente sobre política internacional, denunciando o imperialismo, mostrando qual que é a realidade em países tão difamados pelo imperialismo como é Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, etc. A gente sempre tem vídeos novos lá, às vezes até documentários e reportagens também, muitas vezes inéditos, traduzidos por nossa equipe para a língua portuguesa. Inscreva-se então no canal Internacionalismo, é só você digitar aí na barra de pesquisa do YouTube Internacionalismo. Se preciso, você filtra por canais, mas já vai aparecer muito provavelmente ali o canal Internacionalismo, ou então aqui no menu canais na Causa Operária TV também se encontra o nosso canal. Inscreva-se também na Causa Operária TV, a gente já quase 97 mil inscritos, né? Você pode dar essa forcinha aí para a gente chegar a 100 mil inscritos o quanto antes, que daí certamente será uma marca muito valiosa para a gente. E torne-se membro da Causa Operária TV. Também embaixo do nosso vídeo tem ali o botãozinho em azul, seja membro. Você pode escolher as opções de membro a partir de R$ 7,99 por mês, na que couber melhor aí no seu bolso. E também pensando em contribuir, né, o quanto você puder aí para o PCO, para a Causa Operária TV. A gente é uma imprensa que não recebe dinheiro de capitalistas, não recebe dinheiro do Estado. A gente é financiado exclusivamente pelos próprios trabalhadores, como são vocês que assistem ao nosso canal. Então torne-se membro da Causa Operária TV e contribua com a imprensa revolucionária. Falando nisso, queria agradecer aqui já a Agatha B, que se tornou membro prata do nosso canal. Bem-vinda aí a membro prata, Agatha. Obrigado pela sua contribuição com a Causa Operária TV. Vamos começar o nosso programa. A Márcia Chueri, ela saiu de férias, inclusive ela vem aqui para o Brasil. Quem sabe a gente não conversa com ela nos nossos estúdios mesmo. Mas ela deixou uma retrospectiva que a gente vai exibir nos próximos programas, começando por esse, com os melhores vídeos aí, com as melhores colunas dela sobre Cuba no ano de 2021, e a gente começa hoje com essa retrospectiva. Vamos ver. Olá, hoje é 16 de fevereiro de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Esta semana há duas notícias internacionais que envolvem a ilha. No sábado, dia 13, o Ministério de Relações Exteriores de Cuba divulgou uma declaração em que relata uma história que deve chamar a atenção internacional. No sábado anterior, 6 de fevereiro, a Embaixada de Cuba na Colômbia recebeu uma informação sobre um suposto ataque militar que seria perpetrado pelo Exército de Libertação Nacional da Colômbia. Ante uma denúncia tão grave, e cuja veracidade ainda por cima não foi possível confirmar, o embaixador cubano tentou fazer contato com a chanceler colombiana, mas a reação dos funcionários daquele país não correspondeu à seriedade do assunto. A outra medida tomada imediatamente aqui foi avisar a Delegação de Paz do Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que está em Havana. Eles responderam que não tinham nenhuma informação sobre o tal ataque. Bom, independente de a informação ser verdadeira ou falsa, por que buscar justamente a Embaixada de Cuba para avisar? Qual o interesse em envolver Cuba numa questão da Colômbia? Acontece que desde fevereiro de 2017, Cuba funcionou junto com o Brasil, Chile, Equador, Venezuela e Noruega
como países garantes das negociações de paz entre o ELN, Exército de Libertação Nacional, e o governo da Colômbia, negociações essas que estavam sendo realizadas no Equador. Em maio de 2018, o Equador deixou de ser sede, que então foi transferida para Havana a pedido das partes. Em janeiro de 2019, o governo colombiano abandonou as negociações e se recusou a cumprir o protocolo de ruptura do acordo, que diz que ele deve garantir o regresso seguro da delegação do ELN à Colômbia. Por isso, os membros do grupo continuam aqui. Vejam bem, faz mais de 2 anos que a delegação de paz do ELN está em Havana, esperando que o governo colombiano cumpra o acordo. E todo mundo sabe o que está acontecendo na Colômbia. Os assassinatos de ex-guerrilheiros que aceitaram depor as armas e as chacinas que ocorrem quase diariamente. Pois bem, depois que a Embaixada de Cuba avisou o Ministério colombiano sobre o suposto atentado, em vez de investigar e tratar de impedi-lo, eles vazaram o assunto para a imprensa. Para dizer pouco, foi uma atitude bem estranha. E tudo isso acontece justo agora, em que o governo Trump, em um de seus últimos atos, incluiu Cuba na lista de países que não combatem o terrorismo. Até faz pensar se não terá sido uma armadilha para pressionar Cuba a mandar a delegação de paz de volta para a Colômbia sem garantias. Ou qualquer outra arapuca que eles são capazes de montar também. Bem, Cuba respondeu à altura, tornando público tudo o que aconteceu e reiterando que vai continuar cumprindo seu papel nas negociações de paz até que a Colômbia cumpra o dela. O outro fato internacional, que por enquanto é só conversa, foi a divulgação de uma notícia de que o governo Biden pretende fechar a prisão de Guantánamo. Vamos entender bem isso. Fechar a prisão não é o mesmo que acabar com a base de Guantánamo. Os Estados Unidos ocupam ilegalmente uma parte do território cubano, e a notícia não se refere a isso. A base naval de Guantánamo ocupa 117 km² de território cubano e foi negociada em 1903 como um arrendamento. Desde 1959, Cuba exige que os Estados Unidos se retirem de lá, mas eles se recusam a sair. A tal prisão funciona dentro da base. A prisão, foi criada em 2002, depois dos ataques às Torres Gêmeas. Como os Estados Unidos afirmam que tem apenas a posse do lugar, mas que a base não é território norte-americano, eles criaram um truque legal para se livrar das acusações de violações dos direitos humanos. Assim, naquela prisão, eles prendem qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, inclusive sem acusação ou julgamento. Ou seja, eles sequestram essas pessoas. Além disso, como já foi denunciado e divulgado amplamente, os presos são torturados. Já provaram, inclusive, que eles têm até um manual de tortura preparado por psicólogos. Há torturas específicas para os seguidores da religião islâmica. Sabe-se que por aí já passaram 775 prisioneiros que tinham entre 13 e 80 anos. Isso, você ouviu, eles prendem menores também. O que o governo Biden disse até agora é que o fechamento da prisão será estudado, que existe intenção de fazê-lo. O ex-presidente Barack Obama, uns 10 anos atrás, assinou um decreto presidencial para fechar a prisão, mas o Congresso norte-americano não aprovou a verba para o fechamento. Podemos pensar que foi só a mise-en-scène do Obama, já que quando querem mesmo aprovar algo, negociam antes com os congressistas, como acontece em qualquer país com sistema presidencial. A saída total dos Estados Unidos de Guantánamo, que, como eu expliquei, é outra coisa, é uma das condições impostas por Cuba para a regularização das relações entre os dois países, mas isso nunca foi considerado por nenhum presidente estadunidense. Bem, por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, querida Márcia, que está de férias, vindo para o Brasil e está enviando a partir de hoje aí os melhores vídeos de 2021
para uma retrospectiva enquanto ela está aqui no Brasil e não pode fazer vídeos novos. Obrigado aqui ao Lino Alves, que é membro do nosso canal, dá uma boa tarde, e a Denise Prates também, que também é membro do nosso canal, também dá uma boa tarde. Muito boa tarde aí ao Lino e à Denise. Vamos ver agora a coluna da Ilka Oliva Corado, que é poetisa guatemalteca e vive nos Estados Unidos como imigrante indocumentada. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónica de una Inquilina. Ay, con este frío apenas puedo hablar. Ilka Oliva Corado. Del poemario de Cerraigo. Es el poema 4. Las bugambilias y las hortensias, las dalias y el caminón, los guayabales y los nísperos, el primer estanque y la evocación, los whiskilares y la leche fresca al amanecer, las cepas y la nostalgia, la aldea y el enloquecer, la María el tomatal, las niñas y sus canastos, las ganas de llorar, Ciudad Peronia, mi infancia, la arada y el volcán. Me saludó Ilka Oliva Corado. Cuídense mucho y hasta la próxima. A Ilka, como eu disse, ela é imigrante indocumentada. Ela tem uma história, inclusive, sensacional. Ela saiu da Guatemala 20 anos atrás, atravessou o deserto de Sonora, no Arizona, fronteira do México com os Estados Unidos. Eu já entrevistei ela, inclusive, ela me contou que ela viu as coisas mais abjetas, assim, algumas das coisas mais abjetas que um ser humano poderia ver. Ela viu gente sendo estuprada, né, pelos chamados coiotes, que são os caras que atravessam, né, as pessoas, os imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Ela foi lá para ganhar a vida, né, uma vez que a família dela passava dificuldades na Guatemala, e hoje ela consegue, né, enviar dinheiro todo mês ali para sustentar a família dela, mesmo ainda sendo uma imigrante sem documentos, porque o governo dos Estados Unidos nunca concedeu documentação para ela permanecer no local, portanto ela pode ser deportada a qualquer momento. Essa daí é a democracia norte-americana. E o Brasil, de fato, ele fez uma reportagem que mostra justamente como têm sido tratados os imigrantes que tentam atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. No ano de 2021, pelo menos 650 pessoas que tinham como destino final os Estados Unidos perderam suas vidas na fronteira do México, maior índice de mortalidade migratória na região. It is impossible for humans to carry enough water with them to survive more than a few days, in the Arizona desert. Para cruzar a fronteira americana pelo deserto a pé, uma pessoa precisaria de pelo menos uma semana de longas caminhadas, o que faz de qualquer tentativa uma verdadeira sentença de morte, conforme mostra uma pesquisa inédita financiada pela Universidade da Califórnia, Los Angeles. Tudo isso, contudo, não é obra do acaso. There is a Border Patrol policy called Prevention Through Deterrence that funnels migrants towards places like the Arizona desert where they're going to experience this extreme environment. We're pushing them away from these urban zones in hopes that if we force them to walk for 5 or 6 or 10 days across the desert, that they will be deterred, that they will die from dehydration, that they'll become exhausted, and that they will turn around. This policy is designed to put people in harm's way. It's designed to kill people. Só no ano passado, quase 7.000 pessoas foram resgatadas na fronteira, a maioria apresentando severos sinais de hipertermia e desidratação. Organ failure, kidney failure, hallucinations, things along those lines. Your blood gets very, very thick as your body tries to conserve water, and your heart has much more difficulty pumping it, and so heart failure can result. Migrants that survive the journey have experienced such severe physiological stress that there's going to be these chronic impacts that they have to deal with the rest of their lives. Essa tática cruel de canalizar os imigrantes para áreas distantes, remotas e inabitáveis vem sendo desenvolvida há anos, e nenhuma administração, seja republicana ou democrata, fez qualquer aceno de mudança. We've just come out of 4 years where we had a monster in the White House who was, doing all this horrific and saying the most horrible things. I feel like the Biden administration is just trying to use softer language about some stuff
and just keep doing what previous administrations have been doing. Sobreviver à jornada é só o primeiro de muitos obstáculos que imigrantes ilegais enfrentam nos Estados Unidos. O dia a dia dessas pessoas é marcado pelo trauma e pelo medo. If you are undocumented in the United States, you're living in a constant state of fear. You're worried that you're gonna not use a turn signal or run a stoplight and get pulled over, and suddenly you're gonna get turned into ICE, and then you're gonna be sent back to to some country far away and have to start over again. O Lino fala que os poemas e as regiões que a Ilka escolhe para recitá-los sempre são belíssimos, e a Denise Prates, ela concorda. Obrigado também aqui a Monique FC, boa tarde, Monique, e também ao Arnaldo Ricardo, que dá uma boa tarde também. Obrigado aqui ao Fernandes da Silva pelo superchat. Ele pergunta se a Rússia vai instalar bases militares em Cuba. O governo russo, ele indicou que poderia instalar bases militares em Cuba e na Venezuela, caso os Estados Unidos continuem a sua política de agressão na fronteira contra a Rússia, na fronteira com a Rússia, principalmente na Ucrânia, né? Isso daí precisa ser bem acompanhado, porque é muito semelhante à crise dos mísseis de 1962, quando a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba em resposta à instalação de mísseis nucleares por parte da OTAN na Turquia, que fica muito próxima da Rússia, né? E é uma medida defensiva da Rússia e agressiva do imperialismo. A gente nunca pode duvidar disso daí. Vamos falar agora, vamos conversar com a nossa correspondente no Chile, Mônica de Souza. Muito boa tarde, Mônica. Tudo bom com você? Oi, boa tarde. Tudo bem? E você? Como você está? Ótimo também, Mônica. Apesar de a gente ter que lidar com mentiras e calúnias, né, vindos aí de órgãos supostamente progressistas, como é o caso especificamente do DCM, que começou a atacar o PCO por nossas críticas e denúncias contundentes e documentadas do Guilherme Boulos. E você, né, estando no Chile, vai acompanhar, né, daqui a pouquinho, acho que o Boric deve tomar posse em março, se eu não me engano, né? E aí a gente vai ver, e você vai ver assim, em primeira mão, como que funciona o governo de uma esquerda que é implantada pelo imperialismo, né? Uma esquerda identitária implantada pelo imperialismo, que é justamente o que o imperialismo quer fazer aqui no Brasil com justamente o Guilherme Boulos. E a gente já começa a perceber como que é o funcionamento, né, dessa esquerda, que é muito parecido com o funcionamento da própria direita e da extrema-direita. O Chile, ele teve o Pinochet, que foi uma ditadura fascista, e na ditadura fascista do Pinochet, ou então da ditadura militar brasileira, era assim, né? Você discordava de uma coisa, chamavam a polícia ali para te prender porque você discordava. A esquerda brasileira identitária do Guilherme Boulos é exatamente assim. Em 2020, a gente denunciava que o Boulos, ele tentava desmontar os protestos das torcidas organizadas contra o Bolsonaro, através de um agente dele, o Danilo Pássaro. E o que aconteceu? Ele enviou o Danilo Pássaro aqui, para onde eu estou, nos estúdios, para tentar agredir, né, militantes do PCO, para tentar calar dessa maneira. E agora isso daí se repete, né? Utiliza o DCM, esse jornaleco aí de fake news e sensacionalismo, para atacar o PCO, inclusive com seus apresentadores querendo que a polícia e o Ministério Público vão para cima do PCO. E o Chile já teve o Pinochet, que foi um protótipo ali de neoliberalismo, né? O imperialismo escolheu o Chile para iniciar a primeira experiência neoliberal do mundo. E agora escolhe o Chile novamente para iniciar a experiência de um governo de esquerda identitário implantado por ele, né? O Boric, a gente já falou aqui algumas vezes, Mônica, ele é um cara que é forjado aí pelo imperialismo, né? Um cara que tem várias ligações aí com think tanks, com ONGs imperialistas ligadas ao governo dos Estados Unidos.
e o governo do Boric vai ser um laboratório, né, para o que o imperialismo quer fazer em toda a América Latina. Se o imperialismo não tiver condições de colocar a direita, por ele colocaria até o Boulos no poder aqui no Brasil para fazer também esse tipo de coisa que o Pinochet fazia, só que com um negócio de esquerda, né? Ao invés de você prender a pessoa porque ela é, assim, uma ameaça à ditadura fascista, querem prender uma pessoa porque ela é uma ameaça à ditadura identitária, como é o caso do PCO. Mas como que está o final aí do governo do Sebastião Pinheira e o que o Boric e a turma dele estão preparando aí para o início do governo, Mônica? Então, o final do mandato do Pinheira aqui, ele segue a mesma cartilha de sempre, né? Então, por exemplo, coisas menores, mas que eu acho que retratam bastante, né, como que a extrema-direita ela atua, e como a esquerda não atua, né, na verdade, bom, agora há uma lei aqui que foi aprovada, né, onde as ruas sem saídas e as vielas, ou então essas ruas que elas são assim que em U, né, que são assim como uma ilha, elas podem agora ser fechadas, né, como criar um condomínio assim, para evitar que tenha um portaço aqui. E o portaço é quando são assaltadas, né, de maneira violenta essas casas, essas residências. Então, e foi aprovado isso. E a outra coisa, ou seja, o direito de ir e vir, né? Ou seja, você já não pode mais passar por aquela rua, você tem que dar volta. Eu acho que isso foi feito também uma época no Butantã, o Butantã começaram a fechar as ruas para controlar um pouco a prostituição que tinha ali, né, na avenida. Então, aí você também, ou seja, essa democracia, né, que as pessoas dizem ter aqui no Chile, na verdade, é cada vez mais uma ditadura. E ele reforça bastante isso, ou seja, direito de ir e vir você já não tem, né? Agora você não pode mais tentar por aquela rua, você quer dar a volta pela outra, e vai ser tudo fechado. E as pessoas elas acabam comprando essa ideia porque por trás de tudo isso tem toda a máquina da imprensa, né, que apoia esse tipo de coisa. Um grupo da esquerda tem rebatido isso, dizendo que é inviável, né? Algumas prefeituras também. Mas, no final das contas, tem todo um esquema, né, por detrás. Tem as empresas também que fornecem todo o material para vigilância, né, na cidade. Tem todo aquela... muito diariamente acontece de dizer, né, que os bairros são violentos, que a pobreza, porque o narcotráfico, e as pessoas vão comprando essa ideia, infelizmente. E a outra coisa que o Pinheira ele fez, né, anunciou, é o estado de sítio, né, na Araucania, né, aqui no sul do país, na região Mapuche, né, assim, para proteger as florestais, né, as empresas que elas exploram o lugar, e também as empresas também de salmoneira, né, aquelas que criam salmão e alguns outros peixes e tal. Então, que contaminam as águas, os rios, né, os lagos, e então tá nesse nível, assim, mas eu acho que não tem feito muitas... Bom, depois das festas, eu acho que isso foi o mais relevante que gerou alguma discussão, né, no país. Com relação ao Boric, a semana passada, na quinta-feira, ele foi no encontro nacional das empresas aqui no Chile, né, o ENAD 2022, e ele falou nesse ENAD 2022, propondo, ou seja, se aproximando e seduzindo os empresários, foi o que o mostrador mostrou de manchete semana passada,
e ontem também havia reforçando essa ideia, né, da posição dele e desse encontro que para ele foi bastante positivo no sentido de se aproximar mais do setor privado. E nesse discurso dele, bastante identitário, ele reforçou a posição dele ecológica, de trabalhar o desenvolvimento do país a partir de um ecologismo, né, um respeito, desenvolvimento aliado com o respeito à natureza e tal. E também, com relação às políticas de trabalho, ele não falou nada relevante, e mesmo assim foi aplaudido bastante, né, a recuperação, por exemplo, né, do desemprego ou das empresas. Ele não falou nada que fosse importante, né, relevante, a não ser que reforçou a ideia de que há de ter uma sintonia, né, entre o setor público e privado. Em nenhum momento ele falou sobre a nacionalização das empresas aqui, né, de minério, ou mesmo em outras áreas, né, e sempre diz, outra coisa que ele falou também que eu achei muito pertinente, né, e assim para poder analisar um pouco para onde vai isso, é sobre a formalização do trabalho, né. Ele não falou sobre salários, não falou sobre a legislação trabalhista, não falou nada disso. Ele falou só sobre a formalização do trabalho. E a formalização do trabalho está muito relacionada também com as ideias que estão desenvolvidas pela CEPAL, né, que é ligado à Organização Internacional do Trabalho também, né, que é vinculada à ONU, na qual eles sempre estão tentando formalizar os trabalhos, né? Isso quer dizer que, ou seja, a informalidade que, né, trabalhadores até em casa, mas não estão dentro dessa regra, né, de trabalho formal. Não sei que tipo não sei o que eles vão sofrer com isso, né? Porque eu sei que aqui eles são bastante perseguidos, né? Então, ele não falou nada sobre a precariedade do trabalho e como transformar isso através de outros mecanismos, né? De uma outra estrutura que não seja essa que já se conhece aqui. E a outra coisa que é importante também, hoje, por exemplo, vai ser votado no Senado o projeto de indulto dos presos do estalito social, se eles vão sair, ou seja, isso hoje vai estar acontecendo isso hoje à tarde aqui no Chile. Mais ou menos isso, não há tantas as notícias que são tão... A posição do Boric, Mônica, sobre essa questão do indulto? Ele não falou nada, ele ainda não se pronunciou. Eu, pelo menos, li para ver se ele havia se pronunciado e não se pronunciou. A única pronunciamento que ele fez ontem e hoje foi com relação às alianças que ele vai fazer com o Partido Socialista e exigindo aí que a democracia cristiana tenha também um posicionamento e se alie, né, conforme prometido anteriormente. Eu não vejo muita... uma coisa que ele disse também no ENAD, que nesse Encontro Nacional das Empresas, é que ele reforça sempre que o partido a qual ele está vinculado, né, ou o grupo, não é de esquerda. Ele deixa isso bastante claro, né? Então, mas mesmo assim, a esquerda, ele dizendo que não é de esquerda, a esquerda diz que ele é de esquerda, né? Então, bastante, ou seja, a mesma coisa que acontece no Brasil, né? Assim, é muito similar. Agora, uma coisa que chama bastante atenção dele é a superficialidade e como ele trata coloca em primeiro plano as questões identitárias, né? E com isso ele vai, obviamente, como criando uma certa empatia, digamos assim, né? Com a sociedade com relação à posição dele, né? De acreditar que é por aí que as coisas vão ser mudadas. Então, acho que
a gente tem que esperar bastante, né? Ele disse, quando ele disse que está se reduzindo o setor privado, eu acho que quer dizer muita coisa, né? E quando ele vai no encontro nacional dos empresários, como, não sei, se o Lula fosse conversar na Fiesp, ou, sei lá, o partido, o Rui Costa da Pimenta, aí, que é do Partido Causa Operária, fosse fazer algum acordo com a Fiesp, ou seja, não tem acordo com a Fiesp, né? Como é que você vai fazer um acordo com a Fiesp? Então, o Enad representa mais ou menos isso, essa representação. Então, e eu acho que falta um pouco, não de politização, mas eu acho que falta, eu acho que ele está meio que desvirtuando, né, colocando uma pauta de temas e deixando de tratar outros, como esse, por exemplo, do Estado Social, os problemas da Constituinte, né, os problemas, por exemplo, da Araucania, né, desse estado de sítio. Como assim? Como é que você não fala dessas coisas super relevantes, né? Do massacre que tem na Araucania e você não fala nada? Todos os dias morre gente lá, campesinos, e ele não fala nada sobre isso. Como é que ele não trata, por exemplo, das questões das empresas que são as nações de minério? Então, eu acho que ele vai, assim, como que comendo pelas bordas, sabe? Ele é bem mal intencionado. É bastante vazio, né? Tá super Mauricinho agora, mais que nunca, mudou totalmente. E aí vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que nesses 15 primeiros dias de janeiro, ele não tem tratado nada muito relevante, não, que não seja esse encontro dele com o setor privado, que na verdade é algo muito importante, mas... outra coisa que ele falou é que nessa semana ele vai falar, né, ele vai apresentar, né, o governo dele, os ministérios e as secretarias, e vai dizer o que ele vai fazer. Então, quer dizer que no programa dele não ficou claro, né? Porque ele vai, já que ele vai apresentar, ninguém sabe o que é. Acho que foi no final do ano passado, o provável ministro das Relações Exteriores do Boric, ele deu uma entrevista ao jornal El Mundo da Espanha, se eu não me engano, que ele falou uma coisa que você falou, né? E eu lembrei. Ele disse que o Partido Comunista no governo vai ser como um partido qualquer, ou seja, vai ser um partido ultra secundarizado ali, porque o Boric já tem a posição dele sobre os países da América Latina, que Cuba, Venezuela e Nicarágua são ditaduras que não merecem ser apoiadas e que o modelo dele, assim, as alianças do Boric vai ser com o governo espanhol, que é um governo imperialista, é um governo do Partido Socialista, mas o Partido Socialista espanhol é ultradireitista, é tipo o Partido Socialista chileno, né? Um partido super direitista, que inclusive intervém na Venezuela, né? Então, esses aí vão ser os aliados do Boric. E ele falou, né? O Partido Comunista vai estar escanteado aí, apoiou a gente, mas não vai fazer nada no governo. Como se o Partido Comunista fosse também alguma coisa radical, mas não tem nada de radical. Mas mesmo assim... É que existe um grupo, né, que é mais à esquerda do Partido Comunista. Mas os que são revolucionários, ou comunistas, são de partidos bem pequenos, inexpressivos, assim, né? O que eu vejo bastante aqui pichado, né, e cartazes também, é de um movimento que partiu do Estado Social, dos estudantes secundaristas, e esses estudantes secundaristas são os que estão sempre em atividade, né? Estão sempre fazendo pequenos protestos, estão bastante articulados, e eles colocam uma agenda, né, na rua. Só que essa agenda na rua, eu nunca vi um contato, né? Eu precisava ver onde podia saber mais sobre isso, porque eles não colocam... Eu acho que é uma estratégia, né? Mas eles têm aí uma comunicação entre eles e é bem interessante, porque eles colocam em pontos estratégicos. E nesse ponto estratégico, né, por exemplo, ontem eu vi escrito que há uma convocatória dos estudantes secundaristas para pensar uma política revolucionária. E em vários pontos da cidade tem esse cartaz que é enorme, né? Depois até posso fotografar e mandar para vocês, e que é bastante expressivo, né?
E os secundaristas, né, vários deles não votam ainda, tem 18 anos, e a maioria tem 17, 15, 17 anos. Eles, né, antes da votação aqui, né, a última votação, né, aqui chama a última volta, eles estavam fazendo um protesto e falando várias coisas sobre os candidatos, né, no caso o Cast, o Boric, da parte do Cristiano, que eu esqueci do nome dela, mas enfim. Então, eu acho que tem uma geração que até o Pinheira falou que, né, que era uma geração perigosa, que tinha que controlar, né, e exterminar, que são esses estudantes secundaristas, que não tem nada a ver com esses estudantes que participavam. O Boric, que não era secundarista na época, ele era de uma universidade, né, ele, a Camila e o Jorge Jackson, eles eram esses três aí que hoje estão na política também, que representavam, né, que eram líderes dos movimentos estudantis nessa época. Mas eu acho que, e outra coisa também, que as manifestações aqui do Estalido começaram com os estudantes secundaristas, e eram os estudantes secundaristas que era a linha de frente ao combate, né, a essa ditadura do Pinheira na época, né. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer um contato com eles e tentar saber mais coisas, porque eles não pertencem, por exemplo, ao partido político do Eduardo Artés, né, que também se diz revolucionário, né? Então, é interessante saber se é um movimento... Eles nunca colocam anarquismo nem nada, eles colocam um partido, ou seja, um grupo revolucionário, né? Então, Interessante, Mônica. É muito interessante, assim, né? Destacar esse grupo, que não é o mesmo grupo que a gente tem apoiado, por exemplo, decisões aí, que a gente tem visto, né? Dessa esquerda. Com certeza é importante ter um contato com eles até. Valeu, aqui é o Fernandes da Silva, que fala dupla dinâmica. Pode falar. Não, a gente tem que esperar agora a Constituinte também, que agora nessa próxima semana vai ter, porque eles mudaram, né, a direção, né? Então, os anteriores já não estavam mais, a representante Mapuche era mais centro-direita do que esquerda, bem o que você havia dito no começo, assim, né, que era uma estratégia, né, da direita para poder, ou seja, colocar uma representante identitária aí. Então, acho que também vamos ver o que vai acontecer, né? Nessas votações agora, nessa discussão que parece que está mais para a direita do que para a esquerda, pelo que eu vejo. Assim, né? Sempre tem que prestar atenção nisso também. Obrigado, aqui ao Fernandes da Silva, fala dupla dinâmica, coloca a bandeira dos Estados Unidos, Gabriel Boulos e Guilherme Boric. Obrigado ao LC29 e ao Ernesto Abdala Filho pelos superchats também. Mônica, obrigado aqui pela sua participação, muito importante aí ter você no Chile com essas informações exclusivas pra gente, e vamos acompanhar aí, passo a passo aí dessas manobras do Boric. Também estarei no Boric. Proximamente. Também vou viajar para o Brasil aí, não sei quando, mas tenho que resolver problemas burocráticos e vou passar para dar um oi para você. Ótimo, passa aqui, de repente a gente faz um programa aqui no estúdio, que vai ser um prazer te receber aqui, Mônica. Beleza, então, obrigado, viu? Tá bom, um beijo, um abraço e bom programa para você. Tchau. Beijo, Mônica, obrigado. Obrigado aqui ao Serguei Claret, fala viva o PCO, sou eu, dá uma boa tarde, ainda está com problema no cartão. Eu acho que você ainda pode, sou eu, comprar aqueles cartõezinhos que vende sim em lojas de conveniência, em supermercado, cartão do Google, que nem aqueles que tem do Spotify, cartão do YouTube, acho que você pode substituir ali se você tiver com problema no seu cartão de crédito, para que com relação a superchat, membro, etc. Obrigado ao Luiz Bergotza, o programa é ao vivo, sim. Rude Pride Unite and Fight, fazia tempo que eu não via o Rude Pride por aqui. Obrigado pelo comentário. Mauro Sou, que é irmão da Mônica, inclusive, um abraço para o Mauro. Fala, não é no Chile que houve recorde de suicídio de idosos por conta de terem perdido seus direitos previdenciários? Exatamente, no Chile, já com o Sebastián Pinheira, né?
Obrigado, Akiel. Já tinha falado do Ernesto Abdala Filho, que enviou um superchat. Obrigado pelo comentário, querido companheiro Ernesto Abdala Filho. A Mônica FC falou que fazia tempo que ela não via a Mônica. E obrigado aqui ao Vinícius Rodrigues, nosso companheiraço aqui de militância do PCO. Vamos ver agora o comentário da Kathleen Van Benton, nossa especialista em política peruana. Ela também mandou um vídeo pra gente. Olá, amigos da CEL TV. Vamos com mais algumas informações sobre o Peru. Bom, talvez o Pedro Castillo não seja o nosso presidente ideal, né? Mas ele ainda conta com um amplo apoio popular, né? Ele vem sendo atacado diariamente pela direita, que quer se livrar dele custe o que custar. Então, acredito que ele, apesar de tudo, merece o nosso apoio. E o mandato é de 5 anos, né? Então ainda de tudo pode acontecer. Então vamos lá, os últimos acontecimentos. A direita, né? Liderado pelo partido Força Popular, né? Da Keiko Fujimori, tinha jurado que o Pedro Castillo não ia chegar até o final do ano, né? Que antes do final de 2021 ele já teria sido empichado, né? Eles tentaram, teve uma tentativa de vacância em dezembro do ano passado, não conseguiram os votos suficientes. Depois ainda representantes do Congresso viajaram para o exterior, a presidenta do Congresso foi para a Espanha, um outro foi para Washington, né? Pedir ajuda para derrubar, né, o novo governo comunista, nas palavras deles, do Peru, mas não conseguiram. Então, pequenas vitórias aí, né, para a esquerda no Peru. E, bom, mas não está fácil. O Pedro Castillo foi eleito principalmente pela promessa que ele fez, né, que ele ia fazer com que o Peru tivesse uma nova constituição. Grupos da esquerda, né, o Partido Peru Livre e outros estão juntando assinaturas para poder organizar um referendo e, em base nisso, poder expressar seu desejo, né, o desejo do povo de mudar a Constituição. Só que, ao mesmo tempo, representantes da direita, né, no Congresso, na verdade, já estão mudando a Constituição e estão criando dificuldades para que esse processo possa ser concretizado. Em primeiro lugar, eles já tiraram um poder do presidente. Ele agora não pode mais dissolver o Congresso. O presidente tinha essa possibilidade, o presidente anterior, Vizcarra, chegou a fazer isso. Agora isso não é mais possível. E eles também estão tentando fazer com que mudar a Constituição por meio de um referendo não seja mais possível. E, bom, um outro detalhe interessante é que este ano vai ter eleições no Peru, eleições regionais e provinciais para prefeito, né? E vão ser no mesmo dia que as eleições no Brasil. Então, dia 2 de outubro, né? Vamos ficar de olho. E, bom, o presidente Castillo, na verdade, está tentando ser amigo de todo mundo, né? Ele já teve um encontro com o Luiz Arce da Bolívia, recebeu apoio do AMLO, do México, e tomara que, se o ex-presidente Lula for eleito, que o Lula também possa ter uma influência positiva, né, no trabalho do Castillo, e tomara que os dois consigam melhorar, né, e restabelecer as relações entre os dois países. E acho que é isso. A imprensa vem atacando o governo todos os dias, né? Todos os dias você vê agora notícias
ruins, o dólar continua subindo. Hoje mesmo, né, na capa do comércio, El Comércio, diz que o apoio ao presidente vem caindo. Também estão levantando pesquisas, né, com a conclusão de que, na verdade, a população não quer uma nova Constituição. Então, por aí vai. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, companheira Kathleen Van Benton, comentarista aí para a política peruana do Conexão América Latina. O Luiz Bergotza fala: escrevi no RT em espanhol que o Boric era patrocinado pelo NED. Uma chilena me chamou de miserável, deveria ser pinochetista. O Cronos pergunta por que o PCO não gosta do PSOL. Bom, o PCO, ele sabe que o PSOL é um partido que é composto por membros aí, inclusive dirigentes, que são ligados ao imperialismo norte-americano, né? A gente tá denunciando bastante o Boulos, e se você tem ligação com o imperialismo norte-americano, principalmente no golpe de Estado, né? Porque alguém poderia falar, bom, o PT também tem ligações com o imperialismo norte-americano, tem gente do PT que o Lula já se encontrou com o Bush, com o Obama, etc., mas é muito diferente, né? O PT tem uma base social de trabalhadores que acaba meio que puxando a corda para um lado, né? E é muito forte essa base social. E além disso, o PT, apesar da aliança que ele fez com o imperialismo, ele foi traído pelo imperialismo com o golpe de 2016. O imperialismo não quer mais o PT, então ele rompeu com o imperialismo. O PSOL não, o golpe de 2016 foi apoiado pelo PSOL, né, com Não Vai Ter Copa. Os membros do PSOL eram os mais ativos na esquerda, não vai ter Copa, e tinham, inclusive a gente está fazendo uma investigação, e a gente vai publicar em formato de livro-reportagem, esses membros do PSOL tinham ligações e ainda têm ligações diretas com ONGs financiadas pelo imperialismo, desde aquela época pelo menos, né? E vários outros. A Aniele Franco, por exemplo, que se eu não me engano é irmã da Marielle Franco, ela é diretora executiva da Open Society no Brasil, que é a organização do Jorge Soros, e muitos outros, né? E aí é por isso que a gente denuncia o PSOL. O PSOL é a esquerda que foi forjada nos Estados Unidos pelo imperialismo para dominar aqui no Brasil e substituir a esquerda nacionalista e a esquerda revolucionária, né? O PSOL, ao contrário do PT, não tem uma base de massas que possa, né, minimamente disputar o poder dentro do partido. É um partido totalmente artificial, pequeno burguês e ligado ao imperialismo. E o Cronos também fala, a Espanha hoje em dia ainda tem muita influência nos países hispânicos na América Latina, ainda tem uma influência grande, né? O Partido Socialista Espanhol, por exemplo, a gente falou do Boric aqui, o Boric disse que quer se espelhar no governo espanhol, que é do Partido Socialista, que é a ala esquerda do imperialismo espanhol. A imprensa espanhola é bem lida, né? O El País, por exemplo, da Espanha, é um dos diários mais populares entre os intelectuais de esquerda, da pequena burguesia na América Latina. E a Espanha tem comércio grande também com esses países, embora logicamente não seja nada parecido com o que era na época da colonização. O Ao Vivo dá um olá aqui para a gente também. João Fernando Ferreira, obrigado. Reflexão sempre, muito obrigado também pelo comentário aqui. Alexandre Alves, nosso camarada, boa tarde. Ale Tuizin Tosi também, obrigado pelo comentário. A gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Daqui a pouco, 4 da tarde, tem Rui Costa Pimenta na TV 247 com transmissão ao vivo aqui na COTV. A gente volta na próxima terça-feira. Até mais.